Fala pessoal, boa noite, boa noite. Tudo bom aí? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Tudo certo? Galera, então é o seguinte, na aula de hoje, né, a gente vai até aquele horário ali mais ou menos que vocês já conhecem, até umas 8, 8 e pouquinho, porque depois a gente tem horário reservado para que vocês possam dar continuidade lá, então, é, no projeto interdisciplinar ali de vocês, inclusive tem acho que uma entrega para fazer hoje, né? Então, a gente vai até umas 8, 8 e pouquinho, e depois vocês, né, podem se reunir lá com o pessoal de pedagogia. Faremos da mesma forma que na aula passada. É, eu estarei aqui, né, no Discord, caso vocês precisem tirar alguma dúvida, se quiserem conversar sobre o projeto, né, se precisarem de alguma coisa, assim como a professora Isa também estará lá, né, no canal que ela conversa com a turma dela, né? Não precisaríamos nos juntar novamente, que nem fizemos no começo. Então, a partir do momento que terminarmos aqui, aí vocês já podem se reunir lá com o pessoal de pedagogia e terminar então todos todas as tarefas que ainda vocês têm para fazer, beleza? Pessoal, então é o seguinte, como eu já tinha escrito ali, né, no chat um pouquinho mais cedo, a, a entrega parcial da nossa parte você vai abrir alguma coisa. Não, pode entregar todo mundo junto. Entrega lá da mesma forma que vocês fizeram da última vez, que a Isa manda para mim. Então entreguem todos junto lá que depois ela compartilha comigo. Ela me contou, acho que ontem, o nosso. Tá no Git, pode ser só o link. Então, tem que ver certinho o que a Isa pediu para colocar lá, né? Eu já sei o que tem na documentação, o que precisa ser entregue. É, mas deem uma olhada, vejam se não tem mais nenhuma coisa que precise ser entregue. Se for só o código, é só disponibilizar lá sem nenhum problema, ok? Mas manda tudo junto para que depois a gente tenha o controle de quem fez a entrega e quem não fez, ok? Mesmo que seja só o link do Git, manda lá também que depois a gente dá uma olhada, ok? Pessoal, então é o seguinte, aula passada, né, a gente começou ali a trabalhar a parte de estrutura de dados, né? Começamos com algoritmos de ordenação e hoje a gente vai dar sequência a isso, ok? Então, primeiro, pessoal, a gente, para depois vocês conseguirem comparar, na verdade, né, quanto cada ordenação que a gente vai ver demora. Então, primeiro na aula de hoje a gente vai ver como é que a gente pode utilizar algumas funções de bibliotecas aqui em C para calcular o tempo decorrido de alguma coisa, ok? E essa informação vem em segundos para nós, né? Ou milissegundos, ou depois dá para converter isso daí e tudo mais. Mas primeiro a gente vai ver isso, para depois a gente calcular qual é o tempo, né, que o nosso algoritmo está levando para fazer a ordenação. E depois a gente vai ver se não dá para melhorar alguma coisa neste algoritmo que a gente fez aqui na aula passada, né? E após isso a gente vai dar uma olhada em outros algoritmos de ordenação que eu já havia falado ali na aula passada, que a gente tem para ver ainda o selection e o insertion, né? E depois a gente vai ver mais um ainda algoritmo de ordenação. Ok? Não tem como ver todos porque tem muito algoritmo de ordenação, mas eu vou mostrar os três principais. Depois, se tiverem dúvida em algum outro, a gente pode conversar e vou mostrar mais um dos algoritmos de ordenação que são utilizados, que são desenvolvidos e que a gente não precisa utilizar comparação para poder ordenar. Tem algumas técnicas bem interessantes ali que a gente não precisa comparar valores dentro do nosso vetor para conseguir organizar. Parece meio maluco, mas funciona. Depois vão ver que dá certo, ok?
Então é o seguinte, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer ali é dar uma olhada como é que a gente faz para calcular um tempo, né, decorrido, uma determinada situação, independente do que a gente está fazendo, né, mas a gente marca um horário inicial e marca um horário final e nós conseguimos calcular o tempo decorrido que levou um determinado processo, né? Então depois a gente vai fazer o que? A gente tem aqui o nosso método Bubble Sort, que faz o quê? Que faz toda a ordenação, depois tem a função aqui que imprime, né? E a gente vai calcular o tempo somente, obviamente, do tempo que iniciou né, o começo, né, qual foi o momento em que a gente iniciou e qual foi o momento que a gente terminou, para ver qual é o período que o nosso algoritmo levou para ordenar esse vetor aqui que a gente já conhece. Então vamos lá, eu vou criar primeiro, só para a gente deixar num exemplo separado, um novo arquivo. Vou dar o nome nele aqui ó, de clock.c, para a gente poder trabalhar em cima dele. Aí já façam o seguinte ali, já criem, né, já vamos declarar as bibliotecas básicas, já vamos criar o método main. Nesse cara aqui só vai ter o método main, né, não vamos separar em nenhuma outra função, porque vai ser bem simplesinho, só para a gente ver como é que funciona isso, porque também não é nada complicado. E depois a gente já volta ali para o nosso algoritmo de ordenação. Então vamos lá, já vamos fazer os includes aqui. Do stdio.h, vamos fazer aqui o include do stdlib. E essa questão tem naquele primeiro documento que eu passei para vocês, né, quando a gente começou a vencer. Deixa eu até ver se eu consigo, se eu consigo abrir ele aqui. Mas tem lá também essa biblioteca que a gente vai utilizar. E aí, a gente hoje, pessoal, vai inserir mais uma biblioteca, né? Então, fora as bibliotecas padrão aqui que a gente utiliza, né, para todo o algoritmo que a gente trabalha, hoje a gente vai incluir mais uma que é o time.h. Daí eu já falo por que a gente vai incluir essa biblioteca. E aí cria o método main ali. Simples assim, dentro dessa biblioteca, pessoal, a gente já vai ter algumas funções, né, algumas informações ali que nos permitem trabalhar com esse tipo de informação, né, que basicamente é calcular ali o quanto tempo vai demorar para a gente poder fazer uma determinada situação na nossa aplicação. Então vamos lá, primeira coisa, pessoal, como a gente não tem nada para processar neste algoritmo aqui, né, na verdade ele é muito simples, a primeira coisa que a gente vai fazer é a nossa aplicação parar por tantos segundos, né? Simplesmente ela vai parar por tantos segundos ali, ok? Utilizando a função sleep, onde a gente consegue definir a quantidade de segundos que a gente quer que a nossa aplicação ela durma, e a gente vai mostrar, né, quanto tempo que ela demorou ali para acordar, digamos assim. Para isso, pessoal, a gente precisa de duas variáveis. Uma variável para guardar o nosso momento inicial e uma variável para guardar, né, para guardar ali o momento final deste processamento. A única coisa é que esses caras aqui, ok, eles têm que ter um tipo específico que não é um inteiro, não é um double, né, não é nenhum tipo que a gente trabalhou até agora, é um tipo que está dentro dessa biblioteca aqui ó, do time.h, que vai me permitir, né, calcular um determinado período, né?
E o tipo que a gente utiliza aqui é o clock T. É um tipo, pessoal, como se fosse um inteiro, como se fosse um double, como se fosse qualquer tipo primitivo que a gente tem dentro do C ou dentro de qualquer programação. Vocês vão ver que mais para frente, né, a gente não tem somente os tipos primitivos, a gente tem diversos tipos ali dentro de uma determinada linguagem de programação. O clock T dentro do C é uma variável, um tipo de variável que vai me permitir registrar um momento, né, o horário, um determinado horário. E aí como é que a gente faz isso? Na verdade é bem simples. A gente faz o início receber uma função chamada clock. E após os 5 segundos, ou 2, ou 3, tanto faz a quantidade de segundos que vocês colocaram aqui, a gente vai fazer o fim receber o clock. E aí lá no nosso algoritmo de ordenação é a mesma coisa, só que aqui vai vir a nossa o nosso método que vai fazer a ordenação. Depois vou dar mais alguns toques ali, né, porque o que acontece? Depois, como a gente vai querer medir somente o tempo que demorou para ordenar, eu tenho que tomar cuidado, ó, porque para mostrar na aula passada, a gente fazia a impressão do vetor toda a iteração. Isso daqui demanda tempo também. Imprimir alguma coisa no console vai levar um tempo. Então depois a gente vai tirar esse imprimir vetor daqui para não interferir no cálculo, né, da nossa ordenação. E como a gente já sabe que está funcionando, não precisamos mostrar cada passo. E aí a gente só faz a impressão do vetor depois, ok? Então tudo que a gente tem, né, tudo que a gente colocar entre o início e o fim que a gente registrar, vai levar um tempinho para ser processado. E como a impressão das informações na tela não são importantes para nós, né, porque a gente já viu que esse algoritmo funciona, aí a gente vai utilizar ele somente para calcular o momento da ordenação. Então vamos lá. Após fazermos isso daqui, ó, deixa eu só colocar aqui em cima um system CLS para limpar o nosso console. Vamos imprimir aqui, ó, antes de pegar o início. Então vamos dar um printf antes de iniciar ali, né, de registrar o início. Colocar aqui, ó, um /n. Vamos ali, ó, esperando 5 segundos. Ok, só para a gente ter uma mensagem e saber que iniciou, né? E aí a gente vai precisar calcular o fim menos o início, ok? A gente precisa calcular isso daí. Essa informação, né, do fim menos o início, pessoal, ela vai depois, até porque a gente tem que fazer uma divisão, já explico por quê, vai retornar um valor double para nós, né, entre o início e o fim. A gente vai criar uma variável double, chamado, por exemplo, período. Dá para declarar ela ali em cima, ou daria para declarar direto ali onde a gente vai utilizar ela. Ok? Mas já vamos deixar declarada ali em cima. E a gente vai fazer agora, período não, né? Período. E a gente vai fazer agora o período receber o fim menos o início. Ok? Ponto e vírgula aqui. Como é, pessoal, uma divisão, e esses valores que a gente tem dentro do clock T aqui, né? Eles são, vejam ali, né? O clock T ele é um long, ou seja, ele é um inteiro, toda vez que, né, em uma determinada linguagem de programação, e a gente tem esse tipo em outras linguagens de programação também, se tiverem o tipo long,
Significa que ele só guarda números inteiros, mas ele pode guardar mais números inteiros que o tipo inteiro, pessoal. Ou seja, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que o int guarda apenas até o número 10.000 e somente números inteiros. Então vamos pensar que o tamanho do inteiro, né, ele é até 10.000. O long guardaria, por exemplo, até 1.000.000, mas apenas números inteiros, ok? O long não comporta números com vírgula. Então a gente já viu lá em exercícios anteriores que se eu faço a divisão, né, de números inteiros, ele retorna para mim inteiro. E a gente já vai ver que vai ter uma divisão aqui e o porquê. Então eu só vou colocar aqui na frente, ó, que o resultado dessa divisão, né, que o resultado entre, na verdade não é divisão, a divisão não é aqui, entre o fim menos o início, depois a gente vai ter a divisão, para que ele também entregue, né, para nós os números com vírgula, obviamente, caso tenham. Por enquanto, vamos deixar o fim menos o início e daqui a pouco já tem a divisão aqui para que vocês entendam o porquê que vai ter a divisão. Aí vamos lá. Então, registramos o momento do início, pedimos para a nossa aplicação esperar 5 segundos, dormir por 5 segundos, então ela vai simplesmente travar e registramos o momento final, né, depois ali que a nossa aplicação ela dormiu. O que eu vou fazer? Vou printar na tela, então, o período que isso demorou. Então vamos lá, ó. Printf. Período. Oh, tá difícil escrever período, né? Período. Vamos colocar ali o valor da variável. Como é um float, pessoal, percent ali f. Ok. É um double, na verdade. E aí a gente vai apresentar o valor da variável. Ok. E aí, vamos testar e ver o que acontece. É simples assim, vai ter mais uma alteraçãozinha aqui ainda, mas para registrar um determinado, né, período, uma faixa ali de tempo, eu sempre precisarei registrar o início, registra o fim, fim menos início. Eu basicamente já tenho um período, um tempo que demorou para que aquele determinado processo acontecesse. Aqui é só estar dormindo a nossa aplicação, mas é qualquer coisa que a gente coloque ali dentro, né, entre o início e o fim. Ele vai calcular para nós. Vamos dar um F6 aqui e vamos testar. Ó, esperando 5 segundos. Faltou ali um /n. Vamos colocar aqui um /n. Na verdade, em cima até não precisa, né? Aqui só um /n. Cara, eu não sei, isso eu até tinha que descobrir o porquê. Lembra que a gente usou uma vez, precisava fazer a inserção, precisa fazer a inserção de mais uma biblioteca. Eu não sei o porquê que no meu não precisa, daí eu não me preocupo. Não me preocupei em descobrir qual era a biblioteca do Sleep, né? Mas espera aí, que a gente já descobre aqui, ou quem lembrar, só jogar ali. Eu não sei o porquê que o meu funciona, na verdade. Deixa eu só ver qual é a biblioteca que tem que fazer o include ali. Quem lembrar pode jogar ali. Olha lá, o do Neto funcionou, o meu funcionou. Essas coisas não fazem muito sentido funcionar em um e não funcionar no outro. Talvez porque eu tenho alguma biblioteca padrão instalada, né? Mas a gente já descobre aqui porque eu não lembro de cabeça qual é a biblioteca. Mas já descobri. Essa daqui, ó. Aqui, ó. A biblioteca unistd.h. É só fazer a inclusão deste cara lá em cima e já funciona. Vamos tirar aqui o acento. Então, o período, vou mostrar aqui, ó, o nosso float.
Que na verdade eu poderia ter criado ele como float, né? Mas deixa double ali mesmo, agora que já tá. E aí ele vai, né, com a biblioteca já é para ele funcionar. Então depois até descubro, de repente, na instalação, teve alguma biblioteca, de repente, que eu instalei a mais, porque funciona. Tem que fazer um teste. Mas então vamos lá, vamos executar de novo e vamos ver o resultado ali, ó, F6. E nesse momento, pessoal, ó, esperando 5 segundos, a minha aplicação fica travada. Ela fica, ainda deu estranho. Depois manda o print do código que a gente dá uma olhada, Marco, mas com a biblioteca já é para funcionar. Quando eu tiro o sleep vai, e você fez a inclusão da biblioteca aqui em cima, do UniSTD, unistd.h, clock t início e fim, parará. A princípio não está funcionando o sleep, ou ele dá erro exatamente no método sleep ali? Eu tiro, ele compila. Estranho. Muito estranho. Depois, já mandaram aqui o print do erro, deixa eu dar uma olhada. E o sleep tá entre... abriram ali parênteses, porque ele é uma função, né, que nem tá no meu aqui, né, porque o sleep é uma função, então a gente tem que passar ali a quantidade de segundos. Veja se vocês estão abrindo e fechando parênteses. De qualquer forma, eu já dou uma olhada por que não está funcionando, mas o que você pode fazer, só para que ele pare um tempinho, faz o for de 0 até 10.000 e não coloca nada lá dentro, que ele vai levar um tempo para processar isso daí. Você já vai conseguir ver que ele calculou. Então, se o sleep não funcionar, e daí já damos uma olhada por que não funcionou, cria aqui, ó, um contador. Em vez do sleep, a gente pode criar um for que começa em 0 e vai até enquanto o i for menor a, sei lá, 100.000. 100.000 e mais. Ok? Só faz daqui, ele também vai parar um período. Tá dando 0 segundos? 0, 0, 0. Vamos ver aqui se ele vai... Vamos ver quanto tempo o meu vai demorar. Ó, tô vendo o meu ali, ó. 2.00. Na verdade é bem rápido, na verdade. A gente já vai entender o que é esse 2, né? Vamos aumentar aqui, ó, sei lá, mais alguns zeros. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Mas realmente os laços de repetição são executados muito rápidos, né? Aqui eu coloquei alguma coisa meio absurda, tipo, ó, coloquei um valor que deu agora 5.178. Realmente, os laços de repetição, pessoal, o que acontece? O processo interno, um laço de repetição, ele executa muito, mas muito rápido. Se eu tiver alguma coisa para imprimir na tela, você já vê que vai demorar um monte, né? Então, por exemplo, eu coloquei ali 1 milhão, foi rapidinho, né? Deu 2. E a pergunta é, né? Vocês sabem o que é esse valor que ele está colocando ali? No meu caso está 5.178. O que é isso? Quem sabe me dizer? Antes com o sleep ali ele dava 5 e alguma coisa. Exatamente, pessoal, milissegundos. Então o valor que ele dá ali para nós é em milissegundos. Então vejam que 1 milhão de repetições, no meu caso, ele fez em 2 milissegundos. Ok? Em 2 milissegundos. Então, para a gente de repente ver, eu aumentei para quanto aqui? Nem eu sei ver que isso aqui tem. Aqui teria 1 milhão. Sei lá, acho que eu coloquei 1 bilhão aqui, né? Porque tem 9 números. 1 bilhão. Ele demorou 5 segundos no caso, ok? E depois a gente dá uma olhada por que o sleep não está funcionando, mas deu bem próximo ao que estava dando um sleep. O que a gente precisa fazer aqui, pessoal, porque ele está dando em milissegundos, é apenas fazer a divisão por 1000.
E aí a gente tem esse resultado em segundos. Ok? A gente tem esse resultado aí depois em segundos. Caso você queira ver em milissegundos mesmo, é só não fazer a divisão por 1000. A única coisa que a gente recomenda quando for fazer a divisão por 1000, já que a gente está utilizando o time, então vejam que é isso daqui, né, o fim menos o início. Então isola isso daqui, para ele calcular primeiro o período e divide aqui, ó, barra, ele vai ter, por que ele não está autocompletando? Clocks per sec, né? Aí você pode dividir, ó, por clocks per sec, que basicamente é uma constante. Então lembrem-se lá que constante é um valor como se fosse uma variável, né, que a gente cria, mas que nunca muda. E essa constante está lá na biblioteca do time.h e o valor desse cara aqui é 1000. Ok? É a mesma coisa que a gente viesse aqui, a gente já utilizou constantes, colocar ali um define, sei lá, segs. E lembrem-se que eu já falei isso para vocês, toda a constante, o padrão é a gente colocar em letra maiúscula e dizer, por exemplo, que esse cara vale 1000. Ok? É isso daqui, né? Só que com o nome clocks per sec, que está lá na biblioteca time.h, basicamente. E depois a gente pode, inclusive, utilizar uma constante aqui para, na ordenação, ficar mudando esses valores aqui. Né? Por exemplo, aqui a gente criou um vetor de 100 posições. Coloca isso dentro depois de uma constante e define tudo que era 100 com essa constante. Quando você quiser aumentar o tamanho, você vai lá na constante e aumenta o tamanho, para todo o resto já fica automaticamente. Ok? Então olha lá, ó, ele já tem o valor daí da constante, né? Mas aqui podemos deixar comentado. Ok. Então aqui, ó, ele está fazendo 1 bilhão, né, de repetições. No meu caso demorou 5.178 milissegundos. Se a gente agora fizer com a divisão do clock, né, ele vai dar um valor divididos por 1000. Claro que nem sempre vai dar o mesmo valor, porque o processamento varia, como diz o outro. Ó, agora já diminuiu um pouco. Agora diminuiu para 4 segundos, né, e 222 milissegundos, ok? Então aí é só uma questão de você querer ver as coisas em segundos ou em milissegundos, sem problema nenhum. E ainda, né, como tem uma divisão e o nosso número, né, a nossa variável é uma variável com casas decimais, na máscara aqui, ó, da impressão do printf, você pode colocar quantas casas decimais você quer. Como? Depois da porcentagem, você coloca o ponto e define a quantidade de casas decimais, por exemplo, 2 casas decimais. Ok? E aí é só executar novamente. E a gente vê agora em 2 casas decimais. Olha lá. 4,23 segundos. Ok? Claro que se a gente fosse converter isso para segundos, horas, minutos, teríamos que fazer alguns cálculos ou utilizar a classe clock ali, a classe time, a biblioteca time, mas para o que a gente precisa fazer já é o suficiente. E se não quiser fazer a divisão, não tem problema. Opa, estamos escutando? Teste, testando, câmbio. Estamos escutando? 1, 2, 3, testando. Voltou, será? Teste. Agora sim? Então beleza, deixa eu compartilhar a tela de novo. Acho que deu uma oscilada na minha internet aqui, porque até o que eu estava passando na TV parou. Mas beleza. Então, pessoal, se quiserem ver em segundos, divide por clocks per sec ou por 1000, né? Se não, só tira aqui a divisão, fim menos início, e como é
um double que vai retornar aqui, né? Na verdade, se não tem a divisão, pode até tirar o double daqui, né? Mas, não, quero manter um double, né? Senão a gente vai ter que trocar lá em cima. E não quero ver casas decimais, troca de 2 para 0, se já não tem mais casas decimais. Então vamos executar aqui uma última vez. E fechamos esse exemplinho aqui para calcular um determinado período de algum processo aqui em C, ó. 4.361 milissegundos, ok? Este é o resultado que a gente tem aqui. Beleza, pessoal, o que eu quero que vocês façam agora? Tragam essa mesma ideia para o nosso algoritmo de ordenação, ok? Então tragam a mesma ideia aqui para o nosso algoritmo de ordenação e calculem o tempo que ele demora, pessoal, para ordenar, né? O nosso algoritmo demora para ordenar esse vetor randômico que a gente tem. Só tomem o cuidado, como eu disse, ó. Como eu tinha falado lá, o que a gente faz? Primeira coisa é gerar um número, um vetor com valores randômicos. Depois a gente imprime o vetor na tela. Depois a gente vai fazendo a ordenação, né? Só que dentro do algoritmo do Bubble Sort, nós temos o quê? A impressão também do vetor. Então isso vai consumir mais tempo. Não de ordenação, mas de impressão na tela. Tira esse cara daqui, esses printfs também vai consumir. E deixa só o algoritmo de ordenação, né, para a gente conseguir calcular exatamente qual é o tempo que ele leva para ordenar um vetor de números aleatórios, ok? Utilizando o Bubble Sort, beleza? Então vou deixar 5 minutinhos ali, daí a gente já faz junto. Depois, inclusive, eu vou trocar o 100 por uma constante aqui em cima, porque daí quando eu alterar o valor dessa constante, todo o lugar que tiver essa constante sendo utilizada, fica mais fácil depois da gente fazer novos testes, ok? Depois a gente aumenta para 10 mil, para 100 mil, para 1 milhão e vai vendo qual é o tempo que demora, né? E daí a gente consegue depois, inclusive, fazer a comparação entre os algoritmos. Por enquanto só temos o Bubble Sort, mas depois teremos mais 3 e aí a gente consegue ver quanto tempo cada um demora, ok? Então vou deixar uns 5 minutinhos ali, pessoal, 10. Façam toda essa questão, calculem e vejam qual é o tempo que ele está demorando para ordenar um vetor de 100 posições. Depois aumenta, depois coloca 10 mil posições e aí vai vendo o que vai acontecendo. Beleza? 5 minutinhos, no máximo 10, daí a gente já volta aqui, faz isso daqui porque tem mais uma coisinha antes de liberar vocês. Então vamos lá, pessoal, vamos fechar aqui só para a gente ver quanto é que demora, né, para a gente criar, então, ordenar, na verdade, um vetor de 100 posições aleatória. A única coisa que eu vou fazer, né? Então, vamos fazer o include da biblioteca do time.h. Eu já vou criar, então, aqui ó, uma constante para não precisar ficar me preocupando depois com o tamanho. Então, vou dar um nome aqui ó, de tamanho e colocar que ela vale, né, vai valer 100, né, vai receber 100. E agora, em todos os lugares que eu tinha o tam, né, que era a geração ali de números aleatórios, do tamanho do vetor, dos laços de repetição, eu utilizo a constante e não mais o valor, né? Então, agora o meu vetor tem tam de tamanho, opa, ok. A única coisa que ele vai reclamar que eu acho que eu não, tá certo. Deixa eu só salvar aqui. Estão me escutando? Ah, não tem o ponto e vírgula. Não, ele tem. É verdade, as constantes não tem ponto e vírgula. Tá certo, obrigado. Desculpem, pessoal, mas hoje tá meio difícil. Mas vamos lá. Vamos trocar aqui então, ó, na nossa primeira iteração que gera o vetor. Ok. Se quiserem trocar aqui, ó, para ele gerar números com
com um número maior do que 100, beleza. Se quiserem colocar ali para ele gerar apenas 100 números aleatórios, não tem problema, né? Então os valores dentro do vetor vão até 100. Não que depois, se eu mudar aqui o tamanho, o meu vetor tenha apenas 100, né? Mas se quiserem aqui para que ele gere números aleatórios até o valor da nossa constante, também é só colocar ela ali sem problema nenhum. Aí vamos lá, né? O que eu vou fazer? Eu vou declarar então aqui a variável de início e a variável fim. Vamos pegar o início, né, antes de criar o bubble sort, né, de executar a nossa ordenação. Fazemos o início receber o horário atual. Chama a função clock, função. E a mesma coisa para o fim. Ok. E aí já criamos então também a variável double, que vai ser o período. E aí é a mesma coisa, né? Mesma coisa que fizemos lá, iremos fazer aqui. Deixa eu só separar aqui para ficar mais fácil de entender. Então vamos lá, ó. Vamos calcular então dentro de período o início, o fim menos o início, ponto e vírgula. Se quiser dividir por 1000, beleza, mas como 1000 posições não, como 100 posições ele vai ordenar rápido, né? Se a gente colocar ali para dividir e ver em segundos, não vai chegar nem perto de 1 segundo, né? Essa ordenação vai ser muito mais rápido. Então depois, se a gente aumentar ali, depois até dá para colocar em segundos, mas a princípio vamos deixar assim. E aí, ó, já vou imprimir na sequência. Vamos dar um Enter aqui. O tempo muda para F. Vou colocar 100 casas decimais e aqui a gente vai mostrar o período, né, ou o tempo, tanto faz o nome. E aí eu só vou retirar, né, lá do nosso da nossa ordenação ou a impressão, né? Mudamos aqui também para nossa constante. Aqui embaixo também para a nossa constante. Tem mais em algum lugar? Acho que não, né? Mas em nenhum lugar utilizamos o 100. E vou tirar esses caras daqui. Porque vocês, inclusive, se quiserem fazer um teste deixando aqui e depois tirando, vocês vão ver que ele demora muito mais tempo imprimindo valores ali na tela do que ordenando, né? Então só vou tirar daqui. Podemos colocar isso daqui lá no nosso main, para que de repente ele também imprima, né, o nosso vetor e depois aqui as informações ao final de toda a nossa aplicação. E aí vamos rodar. Vamos rodar e ver o resultado. Então olha lá, pessoal, o que acontece. Vamos fechar aqui. Podemos tirar um /n aqui do troca, só para deixar todas as informações agrupadas ali embaixo. Vou tirar um /n daqui também. E aí vamos lá, ó. Ele imprimiu o vetor sem ordenação, imprimiu o vetor com ordenação e o tempo apareceu zerado. Ó, zerado do fim menos o início. Tantas trocas, tantas iterações. Pergunta é, por que vocês acham que apareceu zerado? Qual o valor que apareceu aí para vocês? Quando vocês geraram aí? Ó, 0,33, né? O Marco deu ali. No de vocês, obviamente, cada máquina, pessoal, cada computador vai variar bem isso daí. Bem provavelmente, pessoal, no meu, ele fez em menos do que 1 milissegundo, que é o que eu imagino aqui. Vou rodar de novo, só para ver se não tem nenhum erro, se ele vai mostrar algum valor. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada.
única coisa, deixa eu só tirar o ponto zero aqui, porque... Deixa eu executar ali de novo. Ó, estão vendo? Por mais que eu tire ali, ó, as casas decimais, ó, o meu valor está dando zerado, porque bem provavelmente ele está ordenando, pessoal, muito rápido. Ok? Então eu vou aumentar aqui, ó, o meu tamanho para um vetor de 10.000 posições. Ok? E vamos executar ali e vamos ver o resultado. Ó, tá imprimindo lá, ó. Vejam que ele demora mesmo para imprimir, essa impressão realmente é demorada. E como tá rodando o OBS, mais um monte de coisa, ele vai demorar um pouco mais ainda. Mas vocês vão ver que bem provavelmente o valor ali, né, do período decorrido, ele vai ser bem baixo ainda. Dá para inclusive, ó, tá imprimindo lá tudo bonitinho, ordenadinho. Vamos ver o resultado que vai dar no final. Aqui a Matrix, estamos simulando a Matrix. Olha lá, estão vendo ali, ó, pessoal? 965 milissegundos, né? Então agora para ordenar demorou quase um segundo, 10.000, né? 100 foi muito rápido, deu menos que 1 milissegundo. Então por isso que ele estava dando zerado ali para nós, menos que 1 milissegundo ele não consegue calcular, ok? E vejam que, opa, sobrou um barra N no final em algum lugar, né? Aqui, ó, porque aqui tem dois barra N's, ó, por isso que ele mostrou um barra N aqui no final, beleza? Então só vamos tirar uma barra. E vejam que para imprimir demora bastante, demorou o quê? Uns 10, 20 segundos para ele conseguir imprimir tudo na tela aqui e ainda porque minha máquina está rodando mais coisa do que, não que deveria, né? Mas está rodando o carinha que fica gravando a tela, o Discord, um monte de coisa. Então para a gente ver o resultado mais rápido, eu comentar aqui, ó, o imprimir vetor, ó, esse e o imprimir vetor aqui de baixo, vejam a maravilha de a gente utilizar funções, né? Porque agora a gente só comenta a função, ele já não executa mais, o que a gente ganha bastante. Agora ele vai imprimir, né? Vai mostrar os resultados ali, ó, bem rápidos na tela e vai mostrar quanto tempo ele demora para ordenar, ó. Ó, agora deu cerca de 1275, né? Ó, a quantidade de trocas e a quantidade de iterações. Beleza, dá para voltar aqui, ó. Eu estava achando que era a formatação, mas obviamente não tinha nada a ver. Então dá para tirar aqui as casas decimais, porque a gente está mostrando mesmo em milissegundos. Vou executar uma última vez. E aí, pessoal, a gente vai dar uma olhada em uma aplicaçãozinha bem legal que tem na internet, ó. Agora ele calculou ali, ó, em 1189. Beleza, então é mais ou menos isso que ele demora ali para ordenar um vetor de 10.000 posições no Bubble Sort na minha máquina. Ok? Então isso vai variar de máquina para máquina e essa questão vocês já sabem o porquê. Questão é, pessoal, do jeito que está o nosso Bubble Sort, ele funciona. Mas ele pode ser mais rápido do que isso. Ele pode ser bem mais rápido do que isso. Na verdade, ele demora metade disso que a gente está fazendo e eu já vou mostrar o porquê. Eu postei lá no portal, pessoal, o roteiro da aula passada. Tem alguns links bem interessantes de estrutura de dados, né, com aplicações visuais, que é o que eu tinha comentado lá para vocês. Criar aquilo demora um tanto, mas é bem bacana de fazer. Só que eu acabei esquecendo de colocar uma, que inclusive eu acho que é a mais legal. Procurem aí na internet, ó, por esse cara, ó, Viso Algo. Aqui, ó, deixa eu escrever aqui. Viso Algo. Ok? E tem esse cara aqui, ó, o visualgo.net, né, visualizando estrutura de dados e algoritmos, né? Então é bem bacana porque tem toda a animação, tem várias coisinhas bem legais e não somente para algoritmos de ordenação, ó, tem um monte de coisinha legal aqui
e bem interessante que mostra de forma visual como é que os algoritmos funcionam internamente, né? O que eles vão fazendo, cada passo e tudo mais. A gente vai no algoritmos de ordenação, aqui ó, do lado esquerdo. Ele tem a versão em português, mas é uma porcaria, a tradução tá horrível, ok? E depois deem uma olhada nos outros links lá do portal, que tem outros também. Tem um bem bacana, deixa eu ver se eu... Deixa eu pegar ele aqui rapidinho. Mas vão dando uma olhada aqui, ó, que vocês já vão entender como é que esse cara funciona. Deixa eu pegar o outro link aqui rapidinho. Deixa eu só achar o roteiro da aula de hoje, dia 10. Inclusive, acho que eu não postei. Depois eu vou até dar uma olhada. Eu acho que eu não postei o roteiro da aula de hoje. Eu criei, mas não postei. Droga. Ou ele está em um lugar diferente que eu errei. Mas eu tenho isso em outro lugar. Eu não estou achando o link, mas... Cadê? Só um pouquinho, deixa eu ver se eu acho aqui o meu arquivo. Estranho, não estou achando meu arquivo aqui na máquina. Depois eu dou uma olhada ali. Mas se não tiver ali no portal, depois eu dou uma olhada. Tem um que faz um comparativo de todos ao mesmo tempo, né? Que a gente consegue ver todos os algoritmos funcionando ao mesmo tempo e é bem bacana. Eu já disponibilizo ele aqui para a gente não perder tempo, porque eu já tenho que liberar vocês daqui a pouquinho, mais uns 10 minutos. Então olha lá, pessoal, vamos primeiro entender o porquê que o nosso Bubble Sort ele funciona, mas poderia ser mais rápido. Depois eu vou mostrar o próximo, que é o Selection, que é o que a gente vai implementar na próxima aula junto com o Insertion. A gente vai implementar esses dois na próxima aula, né? Na aula de quarta-feira que vem, porque sexta a gente não tem aula. Então aqui, ó, ele já vem com as barrinhas, né, de valores aleatórios. Você pode aqui embaixo criar, quero gerar um novo, né, clicar aqui no handle, ou sortear, ou colocar os valores aqui, mas beleza. O importante é que ele gere aqui os valores aleatórios, e aí a gente vem aqui em sort para ele ordenar. E aí a gente vai, né, mandar ordenar aqui no Go. E aí, ó, ele mostra aqui embaixo, como se fosse uma linguagem de programação, o que está acontecendo. Ó, né? Então, ó, a mesma coisa que a gente está fazendo, eu estou vendo aqui, só que, obviamente, que aqui fica mais fácil do que a gente fazia lá no Excel. E aí vejam, ó, que é o mesmo processo que o nosso. Então ele vai trocando, ó, trocando, 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 ó. Só que agora que eu quero que vocês notem, ó, qual é o problema que tem no nosso que aqui não acontece? Por que esse daqui teoricamente seria mais rápido que o nosso? Ó, vamos vendo ali o que vai acontecendo no Bubble Sort, ó. O que acontece aqui, que é diferente do nosso, pessoal, ele vai, né, ordenar, né, ele vai percorrer o nosso vetor enquanto precisar fazer a alteração. Então aquela condição que a gente colocou lá do ordenado, se eu não me engano, acho que era o nome da variável, é a mesma coisa que tem aqui embaixo, ó, só que aqui embaixo o nome da variável é swap. Ok? Então a gente tem uma variável chamada troca aqui embaixo, né? E vejam que tem a mesma coisa, ó, se trocar, ele faz a nossa variável virar verdadeira. E aqui embaixo tem o enquanto swap, então enquanto for verdadeiro ele tem que ficar fazendo. Só que qual que é a diferença, pessoal? Que no for de dentro do laço de repetição do do, vejam que ele não vai toda vez, ó, até o final, ó. Ele vai parando, ó, parou aqui, ó, no 22, agora ele vai trocando, trocando, trocando e vai parar no 18. Ó, agora ele vai vir e vai parar no 18 novamente. Estão vendo que ele não está indo até o final?
Ele não, ó, porque as últimas posições já estão ordenadas e o nosso, toda vez que ele entra no for, então vamos dar uma olhada aqui no nosso algoritmo. Cadê o nosso algoritmo aqui, ó? Ó, vejam que toda vez que ele entra no for, ele percorre o nosso vetor até o final dele. Só que ir até o final é desnecessário, porque as posições finais, né, elas já sempre estão ordenadas. Então, se a gente executar aqui a primeira vez, executar mais uma vez, vamos randomizar o vetor novamente. Olha lá, ó, randomizou, beleza, vamos sortear. Ó. A primeira vez que ele percorre, e dá para aumentar um pouquinho a velocidade aqui embaixo. Ó, a primeira vez que ele percorre, ele vai até o último. Ó, veja um verdinho aqui indo até o último. Ó, 46 já veio para cá. A segunda vez que ele percorre, ele vai até o penúltimo. Porque o 38 já vai estar ordenado junto com o 46. A terceira vez, até o antepenúltimo. Então ele vem lá, ó, 38 vai parar antes do outro 38 que tem aqui, ó. E nisso, pessoal, a gente ganha bastante, porque vejam que vai diminuindo a quantidade de vezes que eu tenho que percorrer o meu vetor, porque toda vez que ele encontra, né, um valor que tem que ir para o final, ele já ordena, ele já para por aqui. Então não tem o porquê toda vez a gente ficar percorrendo até o final. O que eu quero que vocês façam lá então, e daí já fica como exercício, para vocês verem se conseguem diminuir o tempo que o bubble sort está demorando. Então aqui, ó, neste for, nesta condição de menos o tamanho, a gente tem que fazer com que ele vá a primeira vez até o final, a segunda vez até a penúltima posição, a terceira vez até a antepenúltima e assim por diante. Porque quando ele encontra, né, o maior elemento, ele já joga esse cara para o final. Depois ele encontra o segundo maior elemento, ele joga na penúltima posição e assim por diante. Então dá para a gente fazer com que este bubble sort aqui ainda seja mais rápido do que ele já é. Porque ele está executando, né, e percorrendo o nosso vetor sempre até o final. E não é necessário ir até o final, porque o bubble sort vai trocando posição por posição, e o maior elemento que ele encontrar, ele sempre vai jogar para a direita. Então ele já está ordenado e a gente não precisa percorrer aquele final novamente. E obviamente que esse final que eu disse, quando ele estiver terminando aqui nas últimas posições, ele vai percorrer só até as primeiras posições e finalizar essa ordenação. Então é isso que o nosso algoritmo, ó, vou fazer ele novamente, vou executar ele novamente, ó, rapidamente, colocar na velocidade rápida, ó, é isso que o nosso algoritmo não está fazendo. Porque o nosso vai sempre até o final, ó, o nosso viria sempre até o 46, todas as vezes, e não é necessário, porque ele já vai ordenando do fim para o começo, ok? E a gente já tem quase tudo pronto. A gente já tem quase tudo pronto para resolver esse problema. Já tem variável, já tem tudo. É só vocês olharem o que a gente já tem e encaixar dentro daquela condição. Beleza? Então tentem melhorar, pessoal, a performance do nosso algoritmo do bubble sort. É só isso que está faltando nesse, o resto ele está certinho, está correto. E depois, para que vocês já entendam aqui, ó, já vou explicar o próximo. Daí o insertion eu explico na próxima aula, né? Mas daí quem já quiser ir fazendo selection, vou diminuir aqui um pouquinho a velocidade, senão fica muito rápido. Vamos dar um sort e vamos mandar ordenar. Ó. O selection, pessoal, sort, vejam o que ele está fazendo. Ó. Vamos dar um pause aqui. Ó. A questão é, vou mandar executar de novo, vou lá do começo. Ó, vou dar o play. Vejam que ele trabalha com duas cores diferentes. Ó, dei o play, a vermelha e a verde. Vou dar o pause. O que vocês acham que é a vermelha e o que vocês acham que é a verde? Só para que vocês entendam o que esse algoritmo está fazendo. E agora, ó, vou dar o play. E quando ele passar do 2, ó, vejam que está no 3, ó, passou do 2, né? Ele mostrou ali, ó, que ficou vermelhinho 2. A vermelha é o menor número que ele encontra, ok? Localizando o menor.
e a verde é o que ele está percorrendo para ver se tem um número menor. Perfeito. É isso que esse algoritmo faz. Só que esse daqui, pessoal, é um pouquinho diferente do Bubble, porque vejam o que acontece aqui. Ó. Quando ele terminar de percorrer a primeira vez, o que ele vai fazer com a posição vermelha? Olha lá, ó. Troca com a primeira. Com a primeira. Então ele vai percorrer o nosso vetor, vai encontrar o menor número. Encontrou o menor número, terminou de percorrer o nosso vetor, pega aquele menor número e troca com a primeira posição. Quando ele executar isso agora novamente, vejam que ele não vai mais começar a partir do 2, o 2 já está ordenado. Ó. Então ele começou a partir da segunda posição. E aí ele vai encontrando, ó, encontrou o menor, agora é o 3. Vai percorrendo, vai percorrendo, vai percorrendo, e vai pegar esse cara aqui, ó, e vai jogar na segunda posição. Agora já começou a percorrer a partir da terceira. E assim ele vai. Quando ele chegar, né, na última vez que precisa percorrer, todo o nosso vetor, ó, vamos deixar mais rápido, ó, vai estar então ordenado. E esse, pessoal, é o selection. Então, existem várias formas da gente fazer a ordenação. A gente vai ver essas três que são as principais, mais conhecidas, na verdade, e o outro que é o RAD aqui, ó, o Radix, né? E esse cara, ele não utiliza comparação. Vocês vão ver, depois eu explico para vocês, mas ele não utiliza nenhuma comparação, né? Em todos os outros não, né? Na maioria a gente utiliza comparações. Aqui tem uma lógica diferente que faz a ordenação igual e muito mais rápido, né? Sem utilizar comparação. Beleza, pessoal? Então, qual é a ideia? E depois quiserem já olhar o insertion aqui, né, e ver como é que esse cara funciona e quiserem implementar, sem problema nenhum. Mas a ideia então é o quê? É melhorar o nosso bubble sort, porque ele está sempre indo até o final, então a gente vai ter que fazer um ajuste nele ali, ele vai ficar quase o dobro mais rápido, né? Metade do tempo, na verdade, que fica o dobro mais rápido. Então melhorar o nosso bubble sort e tentar implementar o selection, ok? E aí o que eu recomendo aqui para fechar? Testar, né, quanto que um está demorando e quanto que o outro está demorando. Só que para testar o quanto que um está demorando e quanto que o outro está demorando, de maneira correta, eu teria que fazer, por exemplo, a ordenação utilizando o bubble neste vetor, ok? E utilizando, por exemplo, o insertion no mesmo vetor, ok? Porque daí a gente tem a mesma quantidade de posições e os mesmos valores, porque os valores, pessoal, né, dependendo de onde cada valor está dentro das posições do vetor, pode ser que precise de mais iterações, pode ser que precise de menos, né? Então é interessante testar com o mesmo vetor. Só que a pergunta que eu faço é, se você utilizar, por exemplo, esse vetor na primeira vez, o bubble sort, com o bubble sort, na segunda, quando você tentar lá, por exemplo, com o insertion, ele já vai estar ordenado. E daí ele não vai, obviamente, ter o mesmo desempenho. Na verdade, um vetor ordenado, quando o algoritmo passa para ele, ele já termina na primeira vez que percorre. Dá para tirar o seed? Dá para tirar o seed, Marco. Dá para tirar o seed porque daí ele sempre vai gerar valores iguais. Mas o que a gente pode fazer? Tem um vetor aqui padrão. E aí eu vou criar um outro vetor aqui, ó, chamado bubble. Tamanho. E depois um outro insert, só para a gente poder se localizar. Que esse daqui vai ser ordenado pelo bubble. O que eu faço? Depois que terminou aqui, ó, né, da gente alimentar esse vetor o principal, digamos assim, eu faço, por exemplo, o bubble. Qual que é o nome que eu dei? É bubble? O bubble receber aquilo que está dentro do vetor. Eu só faço uma cópia, a única coisa que ele está reclamando, né? Ponto de interrogação. Deixa eu salvar aqui. O que ele está reclamando? A expressão de um L-value não pode ser modificável porque porque ele está com, ele vai reclamar porque está com a constante. Deixa eu só fazer o seguinte aqui.
Daí a gente vai ter que tirar o seed ou percorrer ele e preencher com as informações. Não, mas não é porque ele está com a constante, não. Int vetor e int bubble, os dois estão declarados. Eu queria fazer só um jogar as informações dentro do outro, mas ele está reclamando. Deixa eu só fazer o seguinte, eu vou executar só para ver se ele vai dar um erro. Porque a princípio eu consigo obviamente copiar, ele tá, não, mas ele não está dando erro no, ele está confundindo. Deixa eu ver o negócio, bubble sort. Dá para tirar, não, faltou os, não, na verdade eu conseguiria, não, ele não vai, deixa eu só ver o negócio aqui, não, eu conseguiria só passar um valor pro outro, eu não, na verdade é que eu tenho que passar o tamanho, tá certo, é o que tá faltando. Em C Sharp a gente pode passar só pelos nomes, não precisa, eu não preciso colocar os conchetes, tá certo. Então aqui ó, eu só copio o valor de um para o outro, ok? E aí eu tenho aqui os mesmos números que nós teríamos aqui. Ou, que nem o Marco disse, só vai lá, se você remover o seed, a gente sabe que sem o seed os valores não são tão aleatórios assim, e a gente terá sempre os mesmos valores. Mas o importante é que, como nesses algoritmos a gente está ordenando dentro do mesmo vetor, se a gente ordena este cara aqui e depois passa lá o insertion, selection, sort, ele já vai estar ordenado e obviamente vai ser muito mais rápido porque ele só vai percorrer a primeira vez e ver que todo esse cara está ordenado, ok? Então pessoal, é isso daí que a gente tinha para hoje, né? E aí depois vocês vão conseguir, né, comparar quanto um demora, né, com relação ao outro. Vocês vão ver que varia bastante, alguns são mais tem a performance um pouquinho melhor do que os outros, ok? E aí a gente tem esses 3 caras aí para implementar. Recomendo que melhorem o Bubble, façam pelo menos mais um, quem já quiser fazer o próximo, sem problema nenhum, mas a gente vai retomar esses caras na próxima aula. Beleza então, pessoal? Fechamos por hoje. E aí, tempo disponível que a gente tem, eu vou ficar aqui no computador, caso vocês precisem conversar comigo sobre alguma coisa da disciplina, do projeto interdisciplinar. E não esqueçam só de mandar todas as informações, peçam para o pessoal de pedagogia tomar cuidado, mandar todas as informações lá no portal. Beleza? No mais, estaremos por aí, daqui a pouco eu já faço o commit desse código lá no Git, e já upo a aula lá no YouTube, disponibilizo para vocês no portal. Valeu, meus queridos, um abraço, um bom feriado aí e até segunda-feira. Até!